salve com muita alegria, um axé com muita energia. Gratidão por estarem aqui mais um dia comigo no Desvendando a Umbanda, me dando aqui a honra de ser o professor de vocês nesse curso que eu deixo aqui disponibilizado no YouTube online, 100% online, 100% gratuito para todos que querem aprender um pouco mais sobre Umbanda. Já ressaltando aqui que esses são os meus conhecimentos, a minha maneira de entender a Umbanda, e eu não estou dizendo aqui que é a verdade, mas é a minha verdade. Então, como a Umbanda não tem uma verdade única, todos nós sabemos que cada terreiro trabalha de uma maneira. Então, se o que eu falo aqui no Desvendando a Umbanda, até mesmo nos meus vídeos aqui no do Projeto Axé de Umbanda, não for da mesma maneira que seu pai e sua mãe de santo coloca para vocês na casa que vocês trabalham, então vocês esquecem o que eu falo e aceitem aí as orientações do seu pai e da sua mãe de santo, porque eles estão certos e eu então estou errado, né? Então cada um tem a sua verdade. Mas vamos para a aula de hoje, que é para falar exatamente de pai, mãe de santo, sacerdote, sacerdotisa, madrinha ou padrinho. Bem, gente, eu quero começar aqui dizendo que cada terreiro tem uma maneira de fazer o seu corpo mediúnico, né? Tem terreiro que é configurado apenas pelo pai de santo e os seus filhos de santo, filhos e filhas de santo. Tem terreiro que tem o pai e a mãe de santo e os seus filhos de santo. E tem terreiros que tem o pai, a mãe, os pais pequenos e as mães pequenas, e aí os filhos de santo. Pai e mãe de santo, vamos falar de um terreiro que tenha uma figuração de só pai de santo. Então ele é o conselheiro espiritual. É ele que vai dar toda a coordenação e as regras de como vai ser o trabalho magístico, o ritual de Umbanda. Quem coordena o ritual de Umbanda, da abertura ao encerramento da gira, é o pai de santo com o seu chefe espiritual, que é o frenteiro, que ele vai incorporar o pai de santo. Então, se o pai de santo tem um caboclo, vamos colocar aqui Tupinambá, ele é o frenteiro da mediunidade, é ele que vai colocar as regras de como vai ser o trabalho da abertura até o encerramento. Se vai ter atabaque, se não vai ter atabaque, como que vai ser tudo que engloba ritual, quem comanda é o chefe espiritual, é o pai de santo, o conselheiro espiritual. Mas não é só essa a missão e a obrigação de um pai de santo. Ele também vai cuidar dos seus filhos de santo espiritualmente e não materialmente. Se um filho de santo está passando por um problema, ou uma filha de santo passando por um problema a nível espiritual, é responsabilidade do pai de santo conhecer bem a sua corrente mediúnica, os seus filhos, a sua família espiritual, para que ele possa ter olhos para entender que certo filho de santo ou filha de santo não está bem e eu preciso cuidar, tratar desse filho, dessa filha de santo. Isso é muito importante. A caridade começa em casa e a gente sabe disso. Então, antes de mais nada, a caridade de todos nós médios, de pai a iniciante na Umbanda, começa em casa mesmo, lá na sua família sanguínea. Então, se você tem algum problema em casa e que te impede de ir para o terreiro, por um motivo de doença, ou algum outro problema que vai te trazer mais tribulações, mais confusões na sua vida, para que você vá ao terreiro, então é melhor que você não vá. Resolva isso primeiro. Ir para o terreiro, como eu falei na aula passada, é ir por amor, é ir por se sentir bem. Tem que trazer uma energia positiva. Não adianta nada você sair de casa e criar uma confusão na sua casa, no seu lar, no seu ambiente de família sanguínea, e você ir para o terreiro, depois voltar para casa e depois está tudo bagunçado, você briga, não dá certo as coisas, é pai que não aceita, mãe que não aceita, ou mulher, esposa, marido, enfim, filhos. A gente tem que ter um denominador comum. Todos nós temos que respeitar um e respeitar o outro. Então, as famílias têm que saber respeitar, né, a decisão de cada um. Então, se isso acontece, ótimo. E se um problema de saúde te impede de ir, então primeiro cuide da saúde da sua família, emocional, da saúde material,
da saúde espiritual, para que depois você possa ir para o terreiro por amor, por vontade, por gosto de estar lá, e aí você vai trazer coisa boa, você vai ampliar essa sintonia energética que você vive no terreiro dentro da sua casa, ou vice-versa, né? A sintonia positiva que você vive na tua casa dentro do terreiro, e vai ser uma aura, uma constante de energia positiva no seu decorrer de um bandista. Então, o pai de santo é a mesma coisa. Desde que esteja tudo bem na casa pessoal, na sanguínea, nessa família sanguínea, então é tratada a família espiritual, é tratada essa família espiritual, essa família aí que o pai de santo ou a mãe de santo é responsável. E ele tem que saber disso, porque a casa dele tem que estar firme, o terreiro tem que estar firme, com filhos e filhas com mental positivo, com energia positiva, matéria positiva, espiritual positivo, para que gire tudo em acordo com a vontade do Pai, né? Que gire tudo em acordo ali com uma boa egrégora positiva, para que as energias de cima possam vir, os espíritos de luz, as entidades trabalhar nos médios, no pai, na mãe e nos médios. Como eu já disse lá atrás, existem terreiros que têm várias configurações. Pode ser só o pai de santo, e aí a carga de responsabilidade em cima do pai de santo é muito maior, ou da mãe de santo, né, se for só mãe. Então pode ser só pai ou pode ser só mãe. Pode ser os dois. Quando é os dois, balanceia, né? Então normalmente quando tem terreiro que é pai e mãe de santo, então a mãe cuida das mulheres, das filhas da casa, e o pai cuida dos filhos da casa. Então divide as responsabilidades, cuida da parte espiritual. Essa é uma estrutura até mais saudável, não que a outra não seja, né? Mas se é uma estrutura só de mãe, ela tem que ter uma sensibilidade a mais para cuidar dos dois lados, né? Cuidar de filhos de santo homem é diferente de cuidar de filhos de santo mulher, de filhas de santo, né? A mulher. O homem e a mulher são seres humanos com pensamentos diferentes, com maneiras de pensar diferentes. Então, quando a gente tem um pai de santo cuidando de homem, fica melhor, mais saudável para a energia da casa. Quando a gente tem uma mãe de santo cuidando, fica melhor também, cuidando das filhas. E a responsabilidade dos dois é a mesma, mas um deles vai ser o conselheiro espiritual. Não tem como os dois ser o conselheiro espiritual junto, a não ser que existe uma afinidade, uma sinergia ali muito grande, para que eles consigam equilibrar os prós e os contras e terem uma decisão em conjunto. Senão um vai ser o responsável pela liderança de conduta, de organização de ritual, de começo ao fim, né, de abertura e encerramento, e o outro acata. Se for a mãe, o pai acata; se for o pai, a mãe acata as decisões. E aí então tem um guia-chefe espiritual que vai decidir, que vai incorporar ou no pai ou na mãe, e aí, né, esse vai ser o guia-chefe da casa. Então, desde a mãe de santo vai acatar. E quando a estrutura são de pai, mãe de santo e mais os pais e mães pequenos, esses pais e mães pequenos às vezes tem dois ou três pais pequenos, duas mães pequenas, são auxiliares dos pais, são auxiliares da mãe e do pai. Em qual questão? São auxiliares em perceber qual é o filho que está passando mal, qual é a filha que está passando mal, para dar um toque para o pai: pai, olha, aconteceu assim, 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 tem filho ali que não está bem, né? Então eu, como mãe pequena, estou aqui vindo pedir algo para o senhor poder ir lá e conversar um pouco com o filho, saber o que está acontecendo. Então vai dividir um pouco mais as obrigações e as cargas nessa questão de cuidar da energia da família espiritual, cuidar do equilíbrio, da harmonia dessa família espiritual. Terreiro pequeno é mais fácil, terreiro maior é mais difícil, são mais cabeças pensantes, são mais conversinhas. Terreiros grandes tem terreiros pequenos tem fofoca, terreiros grandes tem muito mais diz que me diz,
porque um é chato, porque o outro é legal, porque isso, não quero assim, aquela pessoa, não, se eu trabalhar do lado daquela pessoa. Tem, e sempre vai ter isso em terreiro, então é cuidar da harmonia. É sempre pai e mãe de santo olhando isso. Então é isso que eu falei, quando é um só, fica muito maior para o pai ou para a mãe cuidar de tudo isso. Quando se divide, fica bem melhor. Então quando a gente tem pais pequenos e mães pequenas, é isso, eles vão ser auxiliares, tanto nos rituais, no trabalho, vai dividir, eu vou ter mais pai e mãe de santo para poder fazer um trabalho de um grau de demanda, um grau de evolução, um grau espiritual maior do que os médiuns de trabalho, né? Então quando existe algo que precise de um babalaô, de um pai ou de uma mãe de santo, de uma Ialorixá, para poder trabalhar, para poder fazer aquele ritual magístico, porque quando você se torna pai de santo, você conhece muito mais de magia do que os filhos que estão ainda em evolução. Então isso também vai ajudar na gira também, né? Não vai ficar tão pesado só para um. Isso vai ajudar a distribuir as cargas energéticas e vai ajudar a distribuir o trabalho como um todo, né? Essas são as principais obrigações de pai de santo. Agora tem outras: o cuidado da casa, o cuidado de fortalecer os pontos de força, fortalecer na maneira de irradiar, né? Então vai ter casa que vai ter assentamento. Isso nós vamos ver tudo aqui no Desvendando a Umbanda mais para frente, fiquem tranquilos. Vai ter os pontos de força. Uma casa que tem, a gente já viu aqui no Desvendando a Umbanda, uma casa que tem muitos pontos de força, porta de entrada, firmeza para o povo da rua, que vai ter trunqueira, casa de preto velho, cruzeiro das almas, congá, atabaque, a própria câmera energética onde se processa o trabalho que a gente chama de abaçar, onde se processa a gira, assistência, tudo isso é ponto de força, tem que ser rezado a cada trabalho, tem que ser ativado por uma firmeza ou por um assentamento. Então isso também é obrigação de pai de santo, de mãe de santo, ou dos pais e mães pequenos. Quando é uma estrutura que só tem um pai, ele é responsável por tudo isso. Ele é responsável por ativar os pontos, por rezar a assistência, por ativar a assistência para que as entidades possam já estar ali trabalhando, os espíritos de luz, os Exus, a pombagira. Como eu já expliquei, se vocês tiverem dúvida, assiste de novo, pontos de força, as aulas estão aqui, é só vocês voltarem para trás e assistir quanto vocês quiserem, porque é 100% online, 100% gratuito, Desvendando a Umbanda. Então, fica muita coisa para um pai só fazer no terreiro. Se o terreiro é pequenininho, tudo bem, mas independente de ser pequeno ou ser grande, as responsabilidades são as mesmas. Cresce a responsabilidade conforme a casa cresce. 10 filhos é mais fácil para um pai de santo ou uma mãe de santo cuidar do que uma casa que tem 200, 300 filhos. Aí fica muito pesado. Então por isso que a gente tem que entender também que às vezes a gente cobra tanto pai e mãe de santo, mas não sabe de todas as responsabilidades que eles têm. A gente não consegue, né, dar uma olhadinha por cima do muro e olhar quais são os problemas. A gente fica só por detrás do muro, achando que os nossos problemas são sempre maiores do que o do outro. Isso a gente comete, esses deslizes, dentro da nossa família espiritual. A gente critica, a gente julga, a gente aponta o dedo, e é isso que a gente tem que parar de fazer dentro de um terreiro de Umbanda. Então, voltando, essas são as obrigações de pai, mãe de santo, que também é chamado de sacerdote, sacerdotisa, de padrinho ou de madrinha de santo, que tudo é a mesma coisa, é pai e mãe de santo. Para Umbanda, o normal é falar pai e mãe de santo. Na verdade, no meu caso, eu gosto mais de falar pai no santo do que pai de santo, porque eu não sou o pai do santo, eu sou um pai feito no santo. Qual santo? Na Umbanda a gente faz em todos os santos, né? Que a gente fala santos dos orixás, a gente faz em todos os orixás. A gente não tem aquele negócio, se é filho de Oxóssi, então você vai ser feito no Oxóssi, no orixá Oxóssi. Porque a feitura de cabeça vem do candomblé, que não tem na Umbanda.
Na Umbanda tem o sacerdote, o curso de sacerdote. Você vai fazer o sacerdote, dentro da Umbanda você vai fazer o curso de sacerdote e vai se tornar um sacerdote. Vai fazer todos os rituais por um tempo, né? A entidade chefe do terreiro vai passar os rituais e aí vai te dar a consagração de ser pai de santo. Que para mim, eu gosto de falar mais pai no santo. Porque no santo, como pai, eu tenho uma responsabilidade no santo para cuidar de todos os meus filhos. É na força dos orixás ou é na força daquele orixá que eu vou cuidar dos meus filhos. Tanto pai quanto mãe de santo. Deu para vocês entenderem? É mais ou menos isso. Estou tentando simplificar da melhor forma possível para trazer aqui de uma forma expressiva, de uma forma com propriedade, mas de uma maneira também simples, para que todos entendam. Já estamos com 16 minutos, para não estender muito. É isso, então o pai de santo tem muitas responsabilidades. E aí tem responsabilidades também com todos os rituais. Amaci, batizado, casamento, oferenda, homenagem para os orixás, festas de Cosme e Damião. Às vezes tem terreiro que faz festa para Ogum, para Oxóssi, para Iemanjá. E é tudo responsabilidade do ritual, da parte magística do ritual, do pai de santo. Não adianta nada. A parte de coordenação, de como eu vou coordenar, quem vai arrumar isso, quem vai arrumar aquilo, quem que vai trazer isso, quem vai trazer aquilo, qual enfeite que nós vamos pôr, vai pôr folhas no chão para o dia de Oxóssi, aí é da coordenação. A parte ritualística, quem vai determinar é tudo o pai de santo. Como vai ser a abertura, se vai ser desse jeito, se a gente vai fazer uma oferenda, se a gente não vai fazer, se a gente vai fazer um ritual magístico de purificação, se não vai fazer. Então tudo é responsabilidade magisticamente do pai e da mãe de santo. Então, fora todas essas que eu já falei, tem mais essas também da parte ritualística. E outras que vão acontecendo dentro do trabalho, que é de responsabilidade do pai e da mãe de santo. Então, tudo que envolve parte magística, parte de rituais que a Umbanda traz, cruzamento de filho, né? Cruzamento de filho de santo, tudo isso é parte ritualística que tem que ser feita pelo pai ou pela mãe de santo. E uma coisa também que eu quero dizer para vocês para encerrar essa aula aqui é que quando a gente entra na Umbanda, nós filhos de santo, quando a gente está entrando como filho de santo daquela casa, a gente fica vislumbrado por muita coisa na Umbanda. A Umbanda nos encanta no primeiro momento. A gente fica naquele momento de encantaria. Tudo é mágico, tudo é lindo, é bonito, é maravilhoso. E uma das coisas que nós acabamos nos encantando também é com a figura do pai e da mãe de santo incorporado nas suas entidades. Mas a gente tem que separar isso. Quando o pai ou a mãe de santo está incorporado na entidade, é a entidade trabalhando sobre aquele médium que tem defeitos, que é ser humano, que mesmo tentando fazer tudo correto e se esforçando, às vezes pode falhar. E a gente tem que entender isso, que pai e mãe de santo não é super-herói. Eles não conseguem tudo e nem fazer tudo. E a gente não tem que ter eles como nossos super-heróis ou tipo Olorum aqui na Terra, Oxalá encarnado aqui na Terra, naquele pai de santo. E tudo que eu precisar eu vou lá atrapalhar o pai de santo. Então não é assim. Quando a gente precisa de algo que realmente está com... a nossa vida está com algum problema e pode ser uma ação magística, a gente não vai saber, como filho de santo, distinguir isso, principalmente no momento de desgosto, no momento de necessidade, no momento de desespero, no momento de aflição, de medo, de angústia, que são as coisas que mais nos afetam. A gente não vai saber diagnosticar ali naquele momento de euforia se é material, se é um problema que eu estou causando, se é um problema que está vindo materialmente que eu posso resolver se eu esfriar minha cabeça, ou se é alguma parte espiritual. Então aí você pode estar vendo com a casa quem coordena o ritual, na parte de coordenação, se tem uma brecha para poder falar com o pai de santo. Ou se a casa é tranquila, você pode ir lá, ou então conversa com o pai antes, com a mãe antes, e fala: eu estou passando por essa e essa
dificuldade, posso conversar com a entidade para ver se eu tenho que fazer algum ritual magístico, alguma coisa. É isso, a gente tem que entender dessa maneira. E nem tudo, não é um tropicão. Eu bati meu pé no pé da cama, pronto, tem uma ação magística, eu preciso ir lá falar com o Pai de Santo. Não é assim, tá bom? A gente faz acontecer as coisas conforme o nosso pensamento. Se a gente somatizar que tudo é magístico, que tudo é espiritual, que tudo vem de demanda, alguém jogou uma macumba em mim, alguém colocou praga em mim, então não dá. Aí não tem trabalho de caridade, a gente vai cuidar só dos filhos da casa, e aí isso começa a virar um hábito dentro de um terreiro e aí não é saudável. Então vamos também ter isso na cabeça para que a gente possa minimizar as obrigações do Pai de Santo. E que o pai e a mãe de santo, né, tanto do pai e da mãe, minimizar essas obrigações e que eles possam fazer o melhor, se doar de maneira mais objetiva, mais produtiva, para o trabalho ser sempre de sucesso, de êxito e sempre maravilhoso, como é todo o trabalho de Umbanda. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Essa foi a aula 27, espero que eu não esteja errado. E vamos tocar o nosso curso para frente, vamos para próximas aulas então. Eu encontro vocês nos próximos vídeos aqui no Desvendando a Umbanda. Um grande axé para todos vocês, que o Lorum e Oxalá nos abençoe hoje e sempre. Muita paz e muito amor no coração e vamos tocar o curso para frente. Axé.